Meus amigos, minhas amigas, no final de semana passado, você deve ter ficado sabendo que lá em São Paulo, no sábado, durante um jogo pelo Campeonato Brasileiro entre Palmeiras e Flamengo, uma torcedora do Palmeiras morreu após um rapaz da torcida do Flamengo arremessar uma garrafa contra a torcida palmeirense. Essa garrafa acabou atingindo a moça. Gabriela Anelli, de 23 anos. Ela chegou a ser socorrida, é essa jovem que a gente tá vendo na foto aí. Ela foi socorrida por uma ambulância que fica lá no próprio estádio e depois foi encaminhada a um hospital, ainda passou por uma operação no próprio sábado, mas infelizmente sofreu 2 paradas cardíacas, não aguentou e veio a óbito. A perícia confirma que o corte sofrido por Gabriela foi de um estilhaço de garrafa. Leonardo Felipe Xavier Santiago, torcedor do Flamengo, é o responsável por matar essa jovem. Ele vai responder por homicídio doloso, que é quando há intenção de matar. A informação foi confirmada pelo delegado responsável pelo caso lá em São Paulo. Aí você, aí de casa, deve estar se perguntando, sim, Oscar, a gente ficou sabendo disso que aconteceu lá em São Paulo, mas foi lá em São Paulo. O que é que a gente aqui da Paraíba tem a ver com isso? Apesar disso ser um assunto chocante, um absurdo completo, mas foi lá em São Paulo. O que é que a gente aqui da Paraíba tem a ver com essa história? Aí eu te digo, troca essas imagens que você está vendo agora são de São Paulo. Eu vou trocar de São Paulo e vou para Campina Grande ontem à noite. Essas imagens que você vê agora são dos arredores do estádio Amigão em Campina Grande ontem à noite. E eu lhe digo, minha amiga, meu amigo, você que está nos acompanhando, por um triz, faltou bem pouquinho para que o mesmo que aconteceu com a torcedora do Palmeiras em São Paulo não tivesse acontecido ontem à noite, horas atrás, em Campina Grande. Essas imagens foram registradas ontem no estádio Amigão. São imagens aí de torcedores que não são torcedores, são criminosos, vândalos, travestidos de torcedores que foram ao jogo entre Campinense e Santa Cruz pelo Campeonato Brasileiro da Série D para arrumar briga, para fazer arruaça. E tava evidente que isso aconteceria. Por que, Oscar, estava evidente que isso aconteceria? Porque toda vez que tem jogo dos times pernambucanos aqui na Paraíba, muito se organiza nas redes sociais na véspera para ter confusão entre as torcidas. Isso é absolutamente de conhecimento de todos. Sempre acontece. Sempre acontece, a Polícia Militar sabe. Inclusive, a Polícia Militar lá em Campina Grande pediu que o jogo fosse de torcida única, porque sabe que toda vez que vem um clube pernambucano jogar na Paraíba, sempre há confusões, brigas entre torcedores, as torcidas organizadas pernambucanas contra as torcidas organizadas paraibanas. Nesse caso ontem envolvendo Santa Cruz e Campinense, mas acontece também quando é 13 contra Sport ou Botafogo contra Sport, contra Santa Cruz. Isso toda vez acontece. No sábado morreu uma torcedora lá em São Paulo. Poderia ter morrido um torcedor paraibano ou pernambucano ontem, aqui em Campina Grande. Cadê o Ministério Público? E por que essa partida não foi interrompida? A confusão começou do lado de fora. Tem que parar o jogo. Tem que parar o jogo, é só assim. Cadê o Estatuto do Torcedor para ser respeitado? O jogo, nosso diretor Amaury Aquino, que hoje substitui Steniel, que precisou se ausentar, está me lembrando aqui que durante a partida o jogo até chegou a ser interrompido por alguns minutos, porque essa confusão que aconteceu do lado de fora, ela se refletiu também do lado de dentro, nas arquibancadas do Amigão. E aí, neste momento da briga do lado de dentro, foi utilizado spray de pimenta pelos agentes de segurança para poder cessar a confusão. E nesse momento a partida chegou a ser interrompida por alguns minutos, porque o gás do spray de pimenta ali atrapalha geral, né? Então a partida em uma ou duas oportunidades chegou a ser interrompida por alguns minutos. Mas ser interrompida por alguns minutos é uma coisa. Outra coisa é cancelar o jogo definitivamente. Se tá tendo uma briga desse tamanho, parece guerra. Parece um campo de guerra.
torcedores brigando entre si, correria, garrafa voando, tiro, porrada e bomba, comendo solto nos arredores do estádio. É para não ter jogo. Como é que uma família vai assistir o jogo? O futebol é para ser diversão, é entretenimento. É para desanuviar a cabeça do cidadão. O jogo, se eu não me engano, começou às 8 horas da noite. Foi isso, Amaury? É isso mesmo? Foi por volta de 8 horas da noite. Então é para ser um lazer. A família, depois de um dia de trabalho, né, um dia de compromissos e tal, chega à noite, vai desanuviar, vai se divertir um pouco e escolhe o estádio de futebol para ir acompanhar o seu time do coração, para se divertir. Não para ir correndo o risco de não voltar. Futebol não é para isso. E tá acontecendo no Brasil inteiro. Em São Paulo, no final de semana, terminou com uma morte. Aqui em Campina Grande, poderia ter se repetido. A Polícia Militar da Paraíba chegou a pedir que o jogo fosse com torcida única, já prevendo que uma situação como essa poderia acontecer, baseado no histórico que eu expliquei aqui para vocês no começo dessa minha fala. Mas, ao que consta, me parece que a CBF acabou não acatando essa recomendação ou orientação, nem sei como falar aqui. Enfim, não sei se foi um pedido formal, se foi só uma recomendação. Uma recomendação, né? Pois é, exatamente. A Polícia Militar recomenda oficialmente um ofício, sei lá o que, manda um documento recomendando que há riscos de ter duas torcidas adversárias nesse jogo, e a CBF, que é a organizadora da competição, ela acata, aceita, se assim entender. E não foi o caso. A torcida visitante foi liberada e deu no que deu. E eu me pergunto por que essa partida não foi interrompida. Se tivesse morrido alguém, ia ter jogo. Lá em São Paulo teve jogo. A menina morreu, se bem que não morreu na hora, morreu depois. Mas mesmo assim, uma pessoa sai de ambulância numa confusão que acontece do lado de fora antes de começar o jogo e a partida não é interrompida. Eu não sei o que é que mais pode interromper uma partida, não. Ministério Público da Paraíba precisa ficar atento a essa situação. Não podem acabar com o nosso futebol. É a maior expressão, é uma das maiores expressões culturais do povo brasileiro. Aqui na Paraíba não é diferente. A violência não pode tomar conta até do entretenimento das pessoas. É necessário uma medida urgente para isso acabar. Pessoas precisam ser presas. Por falar em pessoas presas, isso só acontece por conta da sensação de impunidade que reina. Se tivesse punição para os envolvidos, punição severa para os envolvidos, isso parava de acontecer. Se a partida fosse interrompida, né, se os clubes fossem devidamente orientados, a quem sabe até punidos com rigor, se as pessoas fossem identificadas e punidas com rigor, certamente isso não aconteceria. A gente lamenta demais, ao mesmo tempo que dá graças a Deus que não morreu ontem nesse campo de guerra que se transformou o estacionamento do estádio Amigão, situação que foi uma bola cantada. A Polícia Militar já sabia que isso ia acontecer. E não é de hoje que isso acontece, não. Em maio, antes de começar aqui o Correio Manhã, eu estava até verificando na internet, no início de maio, torcedores que vinham do Ceará para Recife para acompanhar uma partida entre o Ceará e o Sport lá em Recife, passando pela Paraíba, eles jogaram pela janela do carro aquelas bombas artesanais feitas com garrafas, porque eles avistaram o que poderia ser uma blitz da Polícia Rodoviária Federal ou enfim, do policiamento de trânsito. Quando eles estavam em deslocamento para ver o jogo, avistaram os policiais na estrada, estavam passando aqui por Bahia, jogaram as bombas pela janela. Teve que vir um esquadrão antibomba da segurança aqui da Paraíba, né, da Secretaria de Segurança da Paraíba, para desativar esses explosivos. Fora que há relatos de que quando os torcedores jogaram essas bombas pela janela do carro, algumas explodiram. Se esses torcedores tivessem chegado em Pernambuco lá para o jogo, eles teriam explodido essas bombas lá entre os outros torcedores. Imagine a tragédia. Então, assim, o futebol está se transformando numa praça de guerra e isso não pode acontecer, a gente não pode permitir. Seja em São Paulo, seja aqui na Paraíba, em Pernambuco, onde quer que seja, precisamos cuidar das nossas referências culturais. Não podemos deixar a violência acabar com elas.